Será que temperatura é a mesma coisa que calor? Mas eu acho que não é, porque quando eu falo em equilíbrio térmico, eu estou falando que a temperatura é igual. Galerinha, a nossa aula de hoje, o nosso primeiro vídeo do nosso canal, vai ser justamente para desmistificar essas dúvidas que muitas vezes as pessoas confundem, tá certo? E essas perguntas que apareceu, basicamente está dentro do assunto de termologia. O assunto de termologia, ele é um assunto bastante incrivelmente incrível, bacana. É um assunto que é estudado na maioria das vezes no segundo ano do ensino médio, tá certo? E a própria termologia, ela é um ramo da física que estuda tudo o que está relacionado com os efeitos da temperatura. Guilherme, mas é temperatura e calor, não é? Sim, a termologia tem a parte da termometria e a dilatometria. A gente vai ver também a parte da calorimetria. Ixi, Guilherme. Então nessa primeira aula a gente vai ver o quê? A gente vai dar basicamente os conceitos iniciais, fundamentais dessa área tão importante que é a física, que está envolvida no nosso cotidiano. Tá certo? Não sei se vocês sabem, mas há mais ou menos 10 mil anos atrás foi o primeiro contato que o homem teve com o fogo, tá certo? Então, basicamente, foi aí o pontapé inicial que apareceu. Vixe, Guilherme, aí o cara evoluiu. É, foi evoluindo com o passar do tempo, tá bom? Mas na maioria das vezes, muitas pessoas elas confundem os conceitos de temperatura e calor. Eu coloquei aqui o conceito de temperatura, que fala basicamente o seguinte, ó. É uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas. Guilherme, agitação das partículas. Guilherme, quando eu estou falando em agitação, tem que colocar uma música aqui para agitar? Não, aí você já tá, né, bagunçando. Essa parte da agitação, galera, tá falando basicamente de energia cinética. Guilherme, cinética tem alguma coisa a ver com cinemática, alguma coisa a ver com movimento? Perfeitamente, tá certo? Então, quanto maior for a agitação das partículas, maior vai ser a sua temperatura. Ah, então na verdade essa questão aqui de temperatura é basicamente quando a gente coloca alguma coisa para ferver ali, para fazer um arroz, né? Para fazer um arroz, que eu vou colocar água para ferver. Quando é que eu sei que a temperatura está alta? Quando eu vejo que está borbulhando. Vixe, mas será que eu colocando a mão ali dentro, será se vai estar quente mesmo? Coloque, aí a sua mão cai, né? Mentira, tô brincando, galera. Mas assim, ó, realmente a temperatura está relacionada com a agitação das partículas, com a energia cinética das partículas. Guilherme, e quando eu falo em calor? Quando eu falo em calor, precisa ter algo que vai proteger a gente, que é basicamente isso aqui, ó. Pronto. Agora, quando eu falo em calor e eu falo em temperatura, eu tenho que me proteger, né? Eu tenho que, na verdade, colocar o meu chapéu, né? Que é a marca, né? Então, galera, o que é que na verdade está falando em relação ao calor? Em relação ao calor, o calor é um tipo de energia que é chamado de energia térmica. Pronto. Eu vou colocar essa questão aqui do calor basicamente para vocês saberem o que significa. Que o calor é um tipo de energia que é chamada de energia térmica e ela é uma energia térmica em trânsito. Por quê, Guilherme? Porque na verdade esse tipo de energia ele pode passar de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Guilherme, então no caso, se de repente eu tiver corpos com temperaturas iguais, eu vou passar energia cinética para um outro? Não. Que na verdade, para mim, passar energia térmica de um corpo para outro, é necessário que eles tenham temperaturas diferentes, tá bom? Então, dentro dessa parte de temperatura também, existe um conceito que é chamado de equilíbrio térmico. Quando eu falo que alguma coisa está em equilíbrio, eu estou indicando que na verdade alguma coisa está igual. Ah, Guilherme, então quando eu falo em equilíbrio térmico, térmico eu lembro do conceito de temperatura. Beleza, então equilíbrio térmico é quando a temperatura está igual. Mas como assim, Guilherme? Eu coloquei esse exemplo aqui, ó. O que é que eu quero que vocês observem? Que na verdade eu tenho dois corpos, A e B, sendo que um corpo A está com a temperatura maior do que um corpo B. Automaticamente,
existe uma energia térmica maior. Essa energia térmica que existe no ar vai ser transferida para o objeto B porque está a uma temperatura maior. Quando eu coloquei os dois corpos em contato, que eu fiz isso aqui, ó, vou colocar essa setinha mais para cá, o A, ele transferiu a energia térmica para B. Quando ele transferiu a energia térmica para B e depois eu separei os dois objetos, eu percebi que a temperatura deles estavam iguais. Se elas estavam iguais à temperatura, então no caso, eles estão em equilíbrio térmico, porque a temperatura ela é igual quando eu falo em equilíbrio térmico. No mínimo, para que eu saiba se está em equilíbrio térmico ou não, galera, é necessário que eu tenha no mínimo dois objetos, para que eu possa comparar as temperaturas entre ambos. Dentro do assunto de termologia, existe um conceito básico, que é a lei zero da termodinâmica. O que é essa lei zero da termodinâmica? É basicamente dizer que se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o corpo C, então A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. Guilherme, mas como é que isso pode acontecer? Dessa seguinte maneira aqui, ó. Eu representei aqui, ó, dois corpos A e B. Sendo que o corpo C, que é como se fosse um objeto qualquer, ele está à mesma temperatura tanto em A quanto em B. Se os corpos A e B são iguais, então automaticamente tem a mesma dimensão, então automaticamente eu posso dizer que o A e o B também estão em equilíbrio, já que existe a mesma temperatura. Em equilíbrio quer dizer que a temperatura ela é igual. Beleza. Guilherme, mas me diz uma coisa. Existe alguma maneira em que eu possa calcular, verificar, na verdade, a temperatura de certos corpos? Pode sim. Você pode usar, na verdade, um instrumento, certo? Que é chamado de termômetro, né? Que esse termômetro, na verdade, você pode construir ele, tá certo? Mas, na maioria das vezes, o termômetro clínico, né, que é usado, ele tem na verdade, em seu bulbo, mercúrio, né? Que o mercúrio ele tem uma dilatação regular, tá certo? A cada 1 grau Celsius ele aumenta 1 centímetro, então é por isso que eles utilizam o mercúrio. Guilherme, mas como é que eu posso construir também a minha escala? Eu posso construir? Pode sim. Para que você construa a sua escala de temperatura, é necessário que você defina inicialmente esse ponto aqui, ó, pontos fixos. Você tem que fixar algum ponto para que possa definir a sua escala. Que o primeiro ponto fixo que eu coloco aqui é chamado de ponto de fusão. Ponto de fusão. E o segundo ponto é chamado ponto de ebulição. Opa! Ebulição. Pronto. Então, eu tenho que saber esses dois pontos. A gente vai considerar esses dois pontos devido à escala que a gente utiliza aqui no Brasil, que é a escala Celsius, como essa escala é comum também na maioria dos países do nosso planeta, tá bom? Então, a primeira escala que a gente conhece é chamada de escala Celsius. Vou colocar só Celsius. Celsius. Guilherme, mas agora me diz uma coisa. Todas as escalas, elas têm esses pontos fixos? Sim. A gente vai perceber que na escala Celsius eu vou ter esses dois pontos. Esse primeiro ponto aqui, que é o ponto de fusão, PF, e esse ponto aqui de cima é chamado ponto de ebulição. Ponto de fusão eu marco como sendo 0 e de ebulição marco como sendo 100. Lembra como foi que Celsius fez essa escala? Na verdade, ele fez o seguinte, ele fez uma mistura, tá certo, de água e gelo em equilíbrio térmico, ou seja, não estava nem mudando de estado físico, estavam à mesma temperatura, colocou o seu termômetro e ele verificou que a coluna de mercúrio subiu e marcou como sendo ponto 0. Ele chamou ponto de fusão, 0, que a gente representa graus Celsius, em homenagem a quem descobriu. E na escala, e no ponto de ebulição, ele marcou como sendo o ponto 100. Ebulição eu sei que é o ponto da temperatura em que a água está passando do estado líquido para o gasoso, para o vapor.
Ele fez o seguinte, pegou um recipiente com água, tá certo? Pegou um recipiente com água. Quando ele verificou que estava começando a borbulhar, estava começando a mudar de estado físico, ele pegou o termômetro, colocou lá dentro do líquido e verificou que a coluna de mercúrio subiu e marcou como sendo o ponto 100. Que esse ponto 100 é o ponto em que a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, ó, 100 graus Celsius. E a temperatura TC é a temperatura que eu quero encontrar quando eu for comparar escalas, tá bom? Então, a gente percebe que essa escala Celsius é chamada de escala centígrada, certo? É chamada de escala centígrada porque é dividida em 100 partes iguais. A outra escala que é muito falada nas escolas é chamada a escala Fahrenheit. Fahrenheit, pronto. A escala Fahrenheit, ela é uma escala em que ela não é uma escala centígrada. Do mesmo jeito que Celsius pegou 2 pontos fixos, Fahrenheit também pegou 2 pontos fixos, mas foram pontos diferentes, porque ele queria construir a escala dele. Quais foram esses pontos fixos que Fahrenheit pegou? Esse primeiro ponto fixo aqui, ele pegou como sendo o ponto de salmoura. Como ele morava em um lugar bastante frio, né? Fahrenheit morava em um lugar bastante frio e nessa época não tinha geladeira, o que é que ele fez? Ele fez o seguinte, pegou água, gelo e sal e misturou. Misturou ali em equilíbrio térmico, claro. Por que ele fez essa mistura? Para justamente colocar a carne ali dentro daquele recipiente para não apodrecer. Tá certo? Então ele verificou com o seu termômetro até onde marcou a coluna de mercúrio e marcou aqui embaixo como sendo o ponto 32 graus Fahrenheit. Esse é chamado na escala Fahrenheit de ponto de salmoura. Só para você ter uma ideia, como a escala a gente pode construir ela de diferentes maneiras. Aqui Celsius colocou na hora que a água estava começando a ferver. Fahrenheit, nesse ponto aqui, que seria o ponto de ebulição para a gente, não foi isso. Ele pegou, simplesmente chamou a esposa dele, a digníssima, né? Esquema love dele, chamou lá, amor, segura aqui meu termômetro. Aí ela olhou, nossa Fahrenheit, que termômetro. Mentira. Mas assim, ó, o que aconteceu? Ele colocou e aguardou até o termômetro entrar em equilíbrio térmico com a temperatura do corpo da esquema love dele. E ele marcou como sendo esse ponto aqui de 212 graus Fahrenheit. E aqui no meio eu vou colocar TF, que é uma temperatura na escala Fahrenheit. Beleza. O que é que eu quero que vocês observem? Essa temperatura Fahrenheit, essa temperatura na escala Fahrenheit, ela era muito utilizada nos países de língua inglesa, mas como era uma temperatura em que não é centígrada, né? Não é uma escala centígrada igual que na escala Celsius, né? A gente percebe que muitas vezes os países, alguns países, a maioria dos países, eles estão utilizando mais a escala Celsius, né? Então, a escala Fahrenheit é uma escala que é utilizada nos países de língua inglesa, que agora eles estão utilizando a escala Celsius, mas eles não deixam de usar também. E a última escala é chamada de escala Kelvin, certo? A escala Kelvin, ela é chamada de escala absoluta. Vixe, Guilherme, eu lembrei absoluta, me lembrei de um... Calma aí, o que é que vem na minha lembrança? Eu sou linda, absoluta. Vem isso aqui, mas não tem nada a ver com isso, tá bom? A escala Kelvin é chamada de escala absoluta, por quê? Porque como ela é uma escala que é utilizada no Sistema Internacional de Unidades, existe um ponto na escala Kelvin que é chamado de zero absoluto. O que seria esse zero absoluto? Do mesmo jeito que existem temperaturas muito altas, vai ter um momento em que a temperatura vai ser mínima, vai ser baixa. A gente percebe que nos 3 estados físicos da matéria, né, sólido, líquido e gasoso, no estado sólido,
as partículas de água, elas vão estar vibrando, elas vão ter uma mínima distância entre si, vão estar vibrando, tá certo? Então o que é que eu quero que vocês observem aqui? Que essa escala absoluta, ela também possui seus dois pontos fixos, que são 273 Kelvin e 373 Kelvin. Você percebe que a escala Kelvin não tem graus, é só o K, tá certo? E TK para qualquer outra temperatura. Guilherme, o que é que eu quero lembrar, jamais esquecer eternamente de saber a escala absoluta, a escala Kelvin? A única dessas três escalas que não recebem, que não tem, na verdade, não pode receber temperatura com valor negativo, essa vem aqui. A escala Kelvin ela não aceita valores negativos. Celsius e Fahrenheit aceita, Kelvin não, tá bom? A escala Kelvin é chamada de escala absoluta por existir nela uma temperatura muito pequena. Uma temperatura muito pequena que é chamada disso aqui, ó, zero absoluto. Se eu for comparar esse zero absoluto com a escala Celsius, eu vou encontrar isso aqui, ó, menos 273,15 graus Celsius. Esse é o zero absoluto. Guilherme, o que significa zero absoluto? Na verdade, o zero absoluto, todas as partículas vão estar em repouso, certo? Elas não vão nem vibrar, não vão vibrar. Então, é basicamente isso, tá bom? Galerinha, para otimizar mais ainda o nosso estudo sobre escalas de temperatura, eu posso comparar uma escala com a outra. A gente percebe que eu coloquei aqui as três escalas, ó, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Coloquei os seus respectivos pontos fixos, tá certo? E a gente vai encontrar uma equação que ela possibilita a gente converter a temperatura de uma escala para outra. A gente vai fazer o seguinte, ó. Tc menos zero, vou colocar aqui, ó, Tc menos zero, dividido por 100 menos zero, igual Tf menos 32, dividido por 212 menos 32, igual Tk menos 273, dividido por 373 menos 273. Vou repetir. Tc menos zero vai dar Tc. 100 menos zero, 100. Esse termo aqui não dá para subtrair, então vou repetir. Tf menos 32, dividido por 180, igual Tk menos 273, dividido por 100. Beleza. O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Que, na verdade, existe um maior divisor comum entre 100 e 180. Eu vou dividir todo o denominador por 20. Tá certo? Então, a equação de conversão que vai fazer uma relação entre as escalas é basicamente essa, ó. Tc sobre 5 igual Tf menos 32 dividido por 9 igual a Tk menos 273 dividido por 5. Pronto. Então essa é a equação de conversão entre as escalas. Entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Guilherme, mas eu estou observando aqui o seguinte, que tanto a temperatura em Celsius quanto a temperatura em Kelvin, ela tem o mesmo divisor, que é 5, certo? O mesmo divisor, que é 5. Então, na verdade, o mesmo denominador, o mesmo denominador, que é 5. É porque as duas escalas são escalas centígradas, elas são divididas em 100 partes iguais. Se eu quiser, galera, ó, se eu quiser pegar essa escala e transformar de Celsius para Fahrenheit,
ou de Fahrenheit para Celsius, eu utilizo uma mesma equação, que é justamente essa, ó. TC sobre 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Pronto. Eu vou utilizar essa primeira parte aqui, ó, porque eu estou falando da escala Celsius e da escala Fahrenheit. Se eu quiser transformar a temperatura da escala Celsius para Kelvin. Essa aqui é mais fácil de todas, tá certo? Você vai pegar e fazer o seguinte, ó, TK igual a TC mais 273. E se eu quiser transformar de Kelvin para Celsius, eu simplesmente faço o contrário, ó. TC igual a TK menos 273. Pronto. Galerinha, para finalizarmos o nosso estudo sobre termologia, vamos finalizar, na verdade, falando um pouco sobre a relação entre as variações de temperatura das escalas. Quais foram as 3 escalas que nós estudamos até o momento? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lá no início, eu falei para vocês que dessas 3, 2 delas eram chamadas de escalas centígradas. Por quê? Porque elas são divididas em 100 partes iguais. De 0 a 100. Então, opa, a escala Celsius é uma escala centígrada. E também, ó, a escala Kelvin de 273 para 373, 100 partes. Então, Celsius e Kelvin são chamados de escalas centígradas. A escala Fahrenheit, ela não é centígrada, porque se você subtrair 212 menos 32, vai dar 180. Então, o que é que a gente pode analisar em relação a isso? Que a variação de temperatura na escala Celsius, ela vai ser igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Por quê? Porque as duas escalas são escalas centígradas, tá certo? Então vamos observar aqui o seguinte: entre Celsius e Kelvin, a variação de temperatura é a mesma, porque ambas são centígradas. Agora, se eu quiser analisar Celsius com Fahrenheit, o que é que eu quero que você veja aqui, ó? Eu tenho ΔTC aqui e tenho ΔTF. Beleza. Então vamos observar aqui o seguinte: daqui para cá são 100. Então eu vou ter, ó, 100 vezes ΔTC igual 180 ΔTF. Opa, vou pegar, para ficar mais fácil para a gente, vou pegar esse 100, passar ele dividindo. Então, ó, ΔTC vai ser igual a 180 ΔTF dividido por 100. Eliminei 0 com 0, 18 por 10, 1,8, tá certo? 1,8 ΔTF. Ou seja, para cada 1 grau Celsius, na escala Celsius, claro, ele vai aumentar 1,8 na escala Fahrenheit. Então, é basicamente essa equaçãozinha que a gente faz para analisar a variação de temperatura entre as escalas, tá certo? Dica: não confunda escala de temperatura, o valor da temperatura, com variação de temperatura. Quando ele fala somente em uma temperatura, eu vou pegar aquelas equações que a gente viu anteriormente. Quando ele fala em variação, a gente já vem para essa definição aqui. Tá bom, galera? Beijozão, um grande abraço e até a próxima. Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Valeu, galera!